Então vamos lá, vamos sair um pouquinho das tomadas de decisão, daqui a pouco vocês vão ver isso aqui aplicado na prática, tá? Talvez vocês ainda que sejam novos aí no desenvolvimento não tenham compreendido 100%, mas eu vou explicar um exemplo prático. Por exemplo, às vezes eu tenho uma tela de login, onde o usuário tem que autenticar com um e-mail e uma senha. Como que eu vou saber se aqueles dados que ele colocou ali estão corretos? Eu preciso então fazer uma verificação para saber se o e-mail e a senha dele existe no banco de dados, está lá no banco de dados. Então eu tenho que fazer um comparativo, aquele e-mail com os dados que estão no banco, aquela senha também com aqueles dados. E se ele estiver, ou seja, se aquele usuário existir no banco de dados, aí ele me redireciona para uma página. Caso ele não exista, aí ele me retorna uma mensagem. Então isso é muito comum, dentro de qualquer projeto. Uma outra coisa que é comum também, para a gente poder estar finalizando essas primeiras aulas de lógica aqui, são os laços de repetição. Aí tem muitos, tá? Tem o for, tem o while, tem o for each. Eu costumo utilizar mais o for. Então eu vou explicar para vocês o for, que é o que vocês vão ver na prática aí dentro do desenvolvimento. O for, você começa ele aqui com for, a mesma coisa aqui do if, obviamente, Também tem parênteses e também tem início e final. Então, a estrutura dele é exatamente igual à estrutura do if que eu mostrei para vocês ali. Pelo menos a inicial. O que vai começar a mudar é aqui. Porque o if, ele é uma tomada de decisão. Então, você passa uma condição. O for é um pouco diferente. Ele tem condição ali dentro, mas ele também tem o que nós chamamos de contador. Porque ele vai se repetir por várias e várias vezes, por x vezes. Então, o que geralmente nós costumamos fazer é criar uma variável, Muitas das vezes os desenvolvedores colocam essa variável chamando i, tá? E aqui, então, acredito que de init, ela vai se iniciar com 0. Pode ser i, pode ser x, pode ser cont, também muitos fazem isso, pode ser contador, o que você quiser. Geralmente vocês vão ver ela dessa forma aqui. Então eu criei um contador que começa com 0, aí eu coloco ponto e vírgula e vou para a próxima instrução. A primeira é a inicialização do contador. A segunda é a condição. Ou seja, ele vai se repetir até que i seja menor, vamos colocar aqui, do que número, que está aqui em cima. Ok? Poderia ser um valor, vamos começar com o valor primeiro. Então ele vai repetir até que ele seja menor que 5. E depois é o incremento desse contador. Geralmente você vai ver um i mais aqui. Toda vez que você pega uma variável e coloca mais, significa que você está dando o valor de 1 a cada vez que ela passar naquela linha de código. Então significa que o meu contador vai começar do 0, ele vai até que ele seja menor que 5, incrementando em uma vez a cada passada do código aqui. Isso aqui não se aplica somente dentro de um laço de repetição, tá? É muito comum, por exemplo, se eu pegar aqui a minha variável idade, nesse momento do código, eu pego a minha variável idade e coloco que ela recebe mais, significa que eu estou incrementando aquele valor que tinha anteriormente nela. Tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com laço de repetição. É uma instrução muito utilizada dentro dele, para falar que toda vez que ele passar nessa linha, ele vai incrementar em 1. Então, toda vez que ele lê uma vez o meu laço, ele vai incrementar em 1. Que é o interessante, porque se eu quero que ele percorra aqui 5 vezes, eu tenho que, a cada vez que ele passar, aumentar o valor dele. Porque sempre que ele for menor que 5, ele vai estar executando o que tiver aqui dentro. Então, vamos colocar aqui um echo. Deixa eu dar um tab primeiro. Echo. Tab é só aquela condição que eu falei da tabulação para melhor organização do código. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha, que é um BR. E vou colocar aqui o valor de i e aqui eu concateno com ele mesmo. Então, ponto e a variável i. Beleza. Só para vocês entenderem a cada vez que ele passar dentro do código. Isso é um pouco mais complexo do que o if, mas eu vou fazer 2 aulas aqui detalhando para vocês. Então, olha o que aconteceu. A primeira vez que ele fez a leitura, deixa eu colocar uma quebra de linha aqui no final, ou melhor, pode ser aqui, logo no início. Uma quebra de linha não, já tem, Vamos colocar um parágrafo então, só para ele dar um espacinho maior. Beleza.
Ou posso fazer o seguinte, para ele não dar o espaço em todas, eu coloco aqui o parágrafo. Pronto. Perfeito. Então, quando ele lê acima, ele dá um parágrafo, depois ele mostra o contador. O valor de I é 0. Ué, por que ele é 0 na primeira linha? Porque eu iniciei ele como 0. Então, ele é 0, aí ele vai ver. Ele é menor que 5? É, ele é menor que 5. Ah, então, ele vai incrementar mais 1 para a próxima vez e vai me mostrar essa informação. Como ele incrementou mais 1, a próxima linha ele vale 1, porque ele era 0 na primeira, agora ele vale 1, e assim por diante. Até que ele chegue a 4. Ué, mas ele não chega a 5? Não, porque ele só entra e executa esse for até que ele seja menor que 5. Se eu colocar aqui um menor ou igual, eu não expliquei ainda algumas outras condições aqui, mas eu posso fazer menor ou igual, maior ou igual, ele vai chegar até 5. Tá? Então depende muito da condição que você afirme ali dentro.